Agora, para as questões de geografia, repare a questão número 46, a pergunta é bem legal. Quantos somos, como vivemos e onde vivemos? Ele trabalha com a ideia do IBGE e da contagem da população, né? Lembra que o Brasil hoje é a quinta maior população do mundo, já tem em torno de 190 milhões de brasileiros, certo? Nós crescemos muito lentamente, né? Aquela ideia de crescer já não acontece mais, é um período chamado transição demográfica. Vamos às alternativas. Olha a alternativa. Já somos mais de 190 milhões de brasileiros, a quinta maior população do mundo, e a população brasileira cresce muito devagar, né? Na ideia de crescimento lento, certíssimo, certíssimo. Diz na segunda alternativa, nos últimos dados mostra uma tendência de redução de crescimento da população brasileira. Isso acontece por quê? Pela diminuição da taxa de natalidade e um aumento da expectativa de vida. Esse período a gente chama de quê? De transição demográfica. Portanto, a alternativa está correta. Próxima alternativa, lembre-se, né? É bem legal, porque ele vai trabalhar com a região norte e centro-oeste. É a região que cresce economicamente no Brasil, região norte, chamada também de última fronteira. Então ela atrai a população. Isso relembra a ideia de migração. Repare bem isso, ó. As regiões que tiveram maior aumento populacional foram respectivamente as regiões norte, a que citamos, região centro-oeste, a que citamos. Isso indica o fluxo de migração interna para essas regiões. Corretíssimo, né? Corretíssimo. Próxima alternativa. No processo de migração interna no Brasil, verifica-se o desacelerar da migração de nordestinos para o sudeste. Lembra bem, os nordestinos hoje migram para novas fronteiras, né? Então, percebendo que os mesmos, uma pequena migração de retorno, chamada descentralização, isso é muito comum hoje dentro do Brasil, os nordestinos deixam São Paulo e voltam para a sua região, isto é, em decorrência da abertura de novas frentes de trabalho com a instalação de novas indústrias. Cuidado com a descentralização do Brasil. Criam-se aí primeiro as fontes de energia e levam-se com isso a indústrias e incentivos. Portanto, correto. Repare na última alternativa. As baixas taxas de fecundidade da população brasileira, de 1,9 filhos por mulher em idade fértil, têm ocasionado políticas de incentivo para que as mulheres sejam estimuladas a abandonar as atividades profissionais. Lembram hoje? As mulheres ocupam, na realidade, não só a primeira jornada, a segunda, como a terceira, como a quarta jornada de trabalho. Estudam, trabalham em casa e ainda cuidam dos filhos. Portanto, essa alternativa está totalmente correta, o que combina com o gabarito de letra B. V e a última letra F. A questão agora 47 trabalha com as características e tendências do espaço agrário brasileiro e lembra, a palavra-chave é commodities, mercadorias e exportação. Diz a alternativa número 1. O Brasil se destaca no cenário mundial como exportador de commodities, com base no setor secundário. Produtos agrícolas como o caso de soja, algodão, como é o caso do café, laranja do Vale do Paraíba, a pecuária, a modernização da agricultura, ele cria um binômio, indústria, agricultura, cria o desenho do agronegócio. Certíssima alternativa 1. Diz a alternativa 2. O grande problema na estrutura fundiária do Brasil é a extrema concentração de terra. Isso remonta e vem desde o período de Dom João III. Lembra que ele proibia de ocupar o oeste? Quando vai se ocupar o oeste, o desenho do Brasil continua igual. Latifúndio, monocultura, né? Certo? Então isso se dá, volta a repetir, desde o período colonial. Certíssima alternativa 2. Mas repare um pequeno, grande erro na alternativa 3. Ele usa uma palavrinha bem cruel, né? Se a gente pegar a utilização de biotecnologias genéticas vegetais, resistência à praga, a qualquer tipo de solo, a qualquer tipo de clima, isso vai em poucos anos acabar com a fome no mundo. Lembre-se, né? A cada minuto que nós cronometrarmos no relógio, 30 pessoas morrem de fome. Dessas 30 pessoas que morrem de fome, 5 são crianças com menos de 1 ano de idade. Portanto, as alternativas certas são a 1 e a 2. Portanto, o gabarito de letra C. A questão número 48, ele trabalha com o professor Aziz Abissala, a ideia de domínios morfoclimáticos, certo? E ele pega aqui apenas um domínio, né? O domínio da Amazônia, certo? Pega todos os seus aspectos fisionômicos e diz o que está errado sobre a região. Olha a alternativa A. A Amazônia é caracterizada pelo predomínio de terras baixas, claro, né? Florestadas, delimitadas então pelas bordas do Planalto Norte e Sul, são chamados Planalto Central e o escudo brasileiro, né? O Planalto das Guianas, certíssimo. A região é caracterizada pelo predomínio do clima equatorial, um período que na realidade você vai ver ter um alto índice de pluviosidade, como ele aponta aqui, mais de 2.000 milímetros anuais. Certíssimo! Diz na alternativa C, o processo de degradação da devastação da região da Amazônia pode, na realidade, facilmente ser observado pelas imagens satélites, o famoso arco de desmatamento na região de Rondônia, Mato Grosso do Sul e Sudeste do Pará, a região de Caetê. Lembra bem desse tipo de vegetação? Certíssimo! Repare bem na próxima alternativa, na alternativa de letra D. Os fatores responsáveis pelo desmatamento da Amazônia são o avanço das fronteiras agrícolas, é o caso da soja, a exploração da madeira, a criação de gado e as queimadas, né? Certo? E a instalação, na verdade, de pastagem de grandes projetos de mineralógico, por isso ali a região do desenho
descaracterizado todo esse processo e criado aí os novos estados. Certíssimo, né? Então, letra E, a Amazônia apresenta a maior biodiversidade, né, do planeta, isto é, está diretamente relacionada à grande variação latitudinal. Não queira dizer que é latitudinal, lembra que ela é uma mega biodiversidade, ela está influenciada pelos domínios morfoclimáticos. Então lembra, né, geologia, geomorfologia, climatologia, fitogeografia, hidrografia e pedologia. Portanto, o gabarito de letra E, ele está incorreto. A questão de número 49 trabalha com as bases geológicas do território brasileiro e pede para dizer o que está errado. É simples, né? Lembra, no Brasil, escudos cristalinos, bacias sedimentares, não temos dobramentos modernos, certo? Nós somos um relevo antigo e desgastado, são as bases para a geologia, né? Diz a letra A, o território brasileiro é constituído por escudos ou maciços antigos e bacias sedimentares. Então, corretíssimo, né? Se lembra disso, né? 36% é escudo cristalino, 64% é bacia sedimentar. Diz na letrinha B, os terrenos proterozoicos apresentam grande importância econômica para o país, pois correspondem às áreas que apresentam o quê? O desenho de metais preciosos, né? Como é o caso do Brasil de ferro, maior produtor de ferro do mundo, manganês, bauxita, né? Onde o Brasil se destaca na exportação. Certíssimo, lembra aquelas três áreas? Maciço do Urucum, quadrilátero ferrífero e Serra dos Carajás? Diz na letra C, a planície do Pantanal localiza-se no interior do país, região centro-oeste, e corresponde à bacia sedimentar recente. Por isso é uma planície, uma área de desgaste, né? Certíssimo. Diz a letrinha D, dobramentos modernos. Opa, no Brasil eu não tenho dobramentos modernos. Então aqui já tem um erro gritante. Portanto, o gabarito é de letra D. A questão do número 50 trabalha com a ideia de geopolítica e história política mundial e atual, né? Então ele trabalha aí com a influência dos Estados Unidos, a crise americana no restante do mundo, principalmente dentro do desenho da Europa. E pede para você fazer assim, ó, sobre as consequências dos problemas decorrentes da economia global, o que na União Europeia na realidade poderia estar correto. Diz a número 1, o elevado déficit no orçamento associado ao aumento da dívida pública levaria então a Grécia a uma crise na realidade financeira desde o início de 2010. Corretíssimo, né? A Grécia hoje é um problema dentro da Europa, mas lembra que ela é um dos iniciantes da União Europeia. Diz a número 2, a República da Irlanda, país que após entrar na União Europeia experimentou um forte crescimento econômico, ficou conhecido como tigre celta, muito relativo, né, e fazendo essa relação com a ideia de tigres asiáticos, certíssimo. É um dos países da União Europeia que na realidade não entrou na onda da crise. Cuidado, ela vai se tornar um dos PIGs, né? Então aqui tem um errinho bastante grave, apesar de ter pleiteado esse crescimento, mas ela entra em crise, portanto a número 2 está incorreta. Diz a 3, o baixo crescimento econômico, corte dos gastos sociais, a crise econômica provocou o fechamento, na realidade, de milhares de postos de zonas de trabalho, na que você chama região do euro. A taxa média de desemprego atingiu, na realidade, valores extremamente históricos para o bloco. Certíssimo, as crises que acontecem, inclusive, dentro da própria Inglaterra. Diz na número 4, as nações europeias mais vulneráveis com a crise, na verdade, foram apelidadas de PIGs. Hoje nós somos chamados até de PIGs, né? Certo? A sigla PIGs significa o quê? P de Portugal, I de Irlanda, I de Itália, G de Grécia e E de Espanha. Por isso que o número 2 passa a estar incorreto. Portanto, o gabarito E que diz que é 1, 3 e 4, ele é o gabarito da alternativa da questão de número 50.